João 19, de 28 a 37. Nós leremos o texto da palavra de Deus e nós dividiremos esse sermão em duas partes. Nós começamos hoje e no próximo domingo, se Deus quiser, se Deus assim a permitir, nós o terminaremos. Mas nós leremos todo o texto como está já indicado. Veja então como o apóstolo João narra a morte de Jesus, ou do Senhor Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Vamos orar, irmãos. Deus santo e bendito, nós estamos diante do texto da sua sagrada palavra, inspirada, infalível, inerrante palavra, onde nós encontramos o brado do Senhor Jesus Cristo: está consumado, nos garante hoje e sempre a nossa salvação. Salvação de pecadores, como nós somos aqui, ó Deus. Mas salvação naquele que consumou todas as coisas a nosso favor. Assim abençoa-nos, que reverentemente nos aproximemos das palavras do texto sagrado, que nos são muito caras, ó Deus, e expressam a obra do Senhor Jesus Cristo, perfeita, eficaz, completa, para a nossa salvação. Assim nós oramos que o Senhor nos auxilie na pregação de sua palavra e no entendimento da mesma. Sim, pedimos ao Senhor, por meio do seu Santo Espírito, que em nós habita em todo aquele que crê verdadeiramente. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Com perdão dos nossos pecados, nós oramos. Amém. Meus irmãos, está próximo o fim. O Senhor Jesus está para render o seu Espírito. E o texto, então, no capítulo 19, no versículo 28, diz: olhem comigo. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Irmãos, os soldados romanos, que ao repartirem, como nós vimos no sermão anterior, as vestes do Senhor Jesus Cristo, não sabiam que estavam cumprindo a Escritura. Eles não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Mas o texto diz que eles cumpriram a Escritura, o propósito de Deus. Pilatos, quando disse que Jesus Cristo era o rei, não tinha a menor ideia e nem jamais poderia ter, porque não era o crente, não era o possuidor do Espírito Santo, que ilumina o entendimento, jamais poderia compreender de que rei ele estava falando e quem era o rei que estava diante dele. Se ele soubesse, de fato, jamais teria feito o que fez. Muitos homens naquele dia, naquela hora,
da morte do Senhor Jesus Cristo, veio ali apenas um criminoso, pensavam eles. Estava pagando pelo seu crime de rebelião contra Roma. Muita ignorância ao redor. Os soldados, Pilatos, os judeus, os líderes religiosos com ódio, muita ignorância. Mas havia alguém ali que sabia muito bem o que estava acontecendo. E esse alguém era o Senhor Jesus. O texto diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. A ideia aqui, meus irmãos, é que agora que o nosso Senhor Jesus Cristo estava próximo da morte, e ele sentia isso no seu corpo, sua partida era iminente, sua chegada. Nesse momento derradeiro, ele tem a plena consciência de que todos os passos que o haviam trazido até a cruz estavam cumpridos. E o desígnio de seu Pai Celeste, com relação à sua missão, a missão do Filho, estava também completa. Tudo que Jesus teria que fazer para a salvação dos pecadores a quem Deus amou e elegeu antes da fundação do mundo, ele havia contemplado, ele havia completado. Sabendo Jesus que tudo estava para se consumar, tudo estava consumado, agora ele poderia entregar a sua vida. Agora ele poderia, como nós vimos no texto, render seu espírito. E o texto diz que nesse momento, quando o Senhor Jesus tinha consciência de que tudo que ele devia ter feito, ele fez perfeitamente, para então se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. Isso aqui é magnífico. Porque nós vemos aqui a soberania divina e a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, o desígnio de Deus, o Pai, e os sentimentos do homem Jesus. Deus de Deus, sim, Deus encarnado, mas homem também. O Senhor foi açoitado. Lembram-se, nós vimos o Senhor Jesus Cristo no texto da Escritura sendo açoitado 2 vezes antes da crucificação. Ele já estava perdendo muito sangue nesse momento. E não só isso, mas agora estava fixado no madeiro, pendurado sobre aquela cruz, sob o sol do Oriente Próximo. E aquilo certamente fez com que ele estivesse tão desidratado, que a sede que agora ele sentia era parte da tortura. É interessante pensar e constatar que Jesus Cristo, tendo chegado ao perfeito entendimento que tudo que ele havia de fazer para a salvação do seu povo ele fizera, agora ele se dá uma necessidade dele, básica. Tenho sede. Quando a secura excruciante, torturante, se apegou ao céu de sua boca, ele disse: irmãos, quando ele tinha feito tudo já por nós, quando não havia mais nada para fazer, então ele disse: tenho sede. E a sede do Deus homem se encontrou com o plano soberano divino. Jesus, a Bíblia diz que para se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. Mas ele não disse isso só para cumprir a Escritura. Ele disse porque realmente, como vemos, todo o processo da tortura, do sofrimento, levou a ele àquele momento. Levou a ele a estar totalmente desidratado. E agora, como qualquer outro homem, ele diz: eu tenho sede. E então, a necessidade do Senhor Jesus encontra-se com o plano divino e a profecia. E de uma forma que só Deus pode fazer, as duas coisas se encaixam perfeitamente. João vai dizer no final desse trecho que isso foi para se cumprir de fato a Escritura. Isso foi para se cumprir o que a Escritura havia dito. Na sua sede lhe deram vinagre. O Salmo 69, versículo 21, verso 21, nele Davi diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Davi disse isso. Davi apontava para Cristo, Heloísa. Davi e Moisés era um tipo de Cristo em seu sofrimento. A ideia do Salmo 69 é que Davi, o rei de Israel,
é oprimido injustamente, que inimigos o cercaram e têm maltratado o servo de Deus, Davi. E Davi então começa no Salmo 69 a expressar esse sentimento de opressão que é imposto sobre ele por seus inimigos, ainda que Davi não tivesse feito nada para sofrer daquela maneira. E assim ele prefigura, ele aponta para Cristo. E aí ele usa o termo, lá no verso de número 21 do Salmo 69, ele diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. A ideia é, quando eles viram a minha necessidade, não só a atenderam, como fizeram algo mal comigo. Me deram uma comida amarga, uma bebida desagradável. Essa é a ideia. Não que Davi tenha de fato comido fel por alimento e nem bebido vinagre. Ele fala isso como no Salmo de forma poética para mostrar que os seus inimigos, ao invés de lhe fazerem o bem, acrescentaram mais mal a ele ainda. E quando ele teve fome, deram uma comida desagradável a ele. E quando ele teve sede, deram uma bebida que nenhum homem daria a seu amigo. Mas o que era de fato uma figura em Davi, tornou-se realidade para Cristo, porque na sua sede deram-lhe de fato vinagre. João, o que escreve o Evangelho, era uma testemunha ocular. Lembra-se que ele estava ao pé da cruz? Nós vimos domingo passado, quando Jesus está para entregar o seu Espírito, ele diz: filho, dizendo a João, eis aí tua mãe, falando de Maria. Mulher, eis aí o teu filho. Estavam próximos, ele viu as coisas, ele ouviu, tenho sede. E ele viu que próximo da cruz havia um jarro, que havia vinagre. Esse jarro, meus irmãos, esse vinagre aqui, não deve ser confundido com a mistura de vinagre e mirra, ou vinho melhor, e mirra, que se fala dele em Marcos 15, 23. Em Marcos 15, 23, nos diz que tentaram oferecer a Jesus uma mistura não de vinagre, mas de vinho com mirra. Essa mistura era uma bebida que tinha como objetivo sedar os que iam sofrer na cruz. Então a ideia de quando Jesus estava, nós vimos, né? Jesus carregando a sua cruz em direção ao Gólgota para ser crucificado, nós vimos isso anteriormente. Provavelmente alguém dentre a multidão providenciou essa mistura sedativa, que era vinho com mirra, para que ele bebesse, para que ele não sofresse lá na cruz, para que ele estivesse ali anestesiado, para sofrer menos. E diz o texto que quando o Senhor Jesus colocou na boca e viu o que era, ele cuspiu, ele não bebeu, porque ele queria estar consciente. O que ele fazia pelo seu Pai, para obedecer ele por mim, por você. Ali era a glória dele, a obediência do Filho, exata. Ele não quis o sedativo. Por isso ele pôde dizer ao ladrão da cruz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás no paraíso. Se ele tivesse sedado, ele não poderia ter salvado aquele ladrão. Ele não poderia ter rogado pelos pecadores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa bebida ele recusou. Mas não é dessa bebida que fala aqui, é de uma segunda. Os soldados romanos, meus irmãos, muitas vezes mantinham esse vinho, essa espécie de vinho comum dos judeus e dos romanos na época ali em Jerusalém, que era uma bebida muito popular, um vinho amargoso, uma mistura com vinagre. Então era um vinho muito barato. E os soldados tomavam deste vinho. Então havia ali, como João diz, estava ali, olha o versículo 29, estava ali um vaso cheio de vinagre, que era mais ou menos o vinho barato deles. E então, com uma esponja, embebedaram, né, embeberaram, ou seja, né, embeberam um vinagre, uma esponja, e fixando-a num caniço, numa vara de sopo, lhe chegaram à boca. Então a ideia, meus irmãos, é que com a esponja, eles embeberam a esponja de vinagre, colocaram na ponta de um caniço, uma vara de sopo, e levaram com esta vara até a boca do Senhor crucificado. E então ele provou do vinagre, o que deu condição dele dar o brado final: está consumado. O vinagre, aquele vinho barato, fez com que ele molhasse um pouco a boca da sua secura e pudesse gritar a palavra final: está consumado. Meus irmãos, nós aprendemos algumas coisas aqui maravilhosas sobre esse acontecimento. Primeiro, nós aprendemos que a palavra de Deus é inspirada, é infalível, é inerrante. Irmão, só nesse trecho que nós temos visto diante de nós,
duas profecias do Antigo Testamento se cumprem perfeitamente. E nós temos visto isso nos textos anteriores. Quando os soldados rasgaram as vestes de Jesus, dividiram as vestes dele, se cumpriu a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes. Agora nós vemos, pelo menos no pouco texto que nós lemos, no início do nosso sermão, nós vemos duas profecias se cumprirem, que é o fato de Jesus beber do vinagre e o fato também de nenhum dos seus ossos serem quebrados. E a Escritura ali também se cumpre. Irmãos, profecias que incluíam detalhes, como vestes de fato separadas para os soldados, como beber vinagre, como nenhum dos ossos serem quebrados, todos esses detalhes das Escrituras foram cumpridos plenamente, exatamente como Deus disse no Antigo Testamento. Não podemos então, irmãos, duvidar que tal cumprimento da Escritura constitui uma grande evidência de autoridade da Bíblia. Tudo que a Bíblia diz que se cumpriria acerca do Messias se cumpriu até os detalhes. Os profetas anunciaram antecipadamente não apenas a morte de Cristo, mas também os detalhes relacionados a ela. Eles não falaram, Leda Marisa, minha irmã, que Jesus iria morrer. Não falaram apenas isso. Eles deram detalhes que, se a palavra de Deus não fosse o que é, jamais poderiam ser cumpridos. Os profetas que predisseram os detalhes da crucificação foram inspirados por aquele que tudo vê antes, com antecedência, tanto o fim como o começo. Deus é aquele que vê o fim e o começo. Ele já vê o fim, desde o começo. E os profetas falaram inspirados por esse Deus verdadeiro. Por isso, Paulo, quando escreve a primeira das suas cartas aos Tessalonicenses, disse assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós, Tessalonicenses, recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes essas palavras não como palavra de homem, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2:13. Nós damos graças a Deus porque vocês acolheram a palavra de Deus como ela é de fato, não como palavra de homem, mas como palavra do Deus que não falha, a palavra inspirada, infalível e inerrante, palavra de Deus. Irmãos, uma pessoa necessita de mais fé para ser um incrédulo do que para ser um cristão. Com certeza é bem ignorante a pessoa que considera tudo isso, esses detalhes sobre a morte de Cristo, pré-anunciados muito tempo antes, como acaso, como algo indeterminado, quando nós vimos que tudo se cumpriu segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus que não cai e não pode falhar. Criamos então, irmãos, qual que é a aplicação para nós, à vista disso? Desses cumprimentos tão específicos. Creiamos então em tudo o que Deus nos diz, em toda a Escritura. Se fala muito do lema da Reforma, um dos lemas, o sola Escritura, né? O somente a Escritura. E isso é verdade, somente a Escritura, mas se esquece de outro lema da Reforma, o tota Escritura, toda a Escritura, toda ela, não parte dela, mas toda ela. Então não somente a Escritura apenas, mas toda ela, somente ela, mas toda ela, porque ela é a palavra de Deus e não falha. E tudo aquilo que ela diz acontecer, acontecerá, de fato. Tanto com relação a Cristo, como nós temos visto, como com relação às nossas promessas, as promessas que Deus tem nos dado e as ameaças que tem nos feito. Tudo se cumprirá, porque é a palavra inspirada de Deus. Mas vamos ver mais agora. Vamos caminhar. Olha o que diz o versículo de número 30. Irmãos, aqui estão as palavras talvez mais benditas de toda a Bíblia. O ápice, o evento ápice para onde toda a Bíblia aponta. O está consumado, a obra foi feita, a obra da qual a lei e os profetas apontavam, aquele que cumpriria a obra, agora está feita.
Veja, vamos ler juntos? Versículo de número 30. Leiamos. Quando, pois... Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Em Marcos, meus irmãos, o Evangelho de Marcos, esse momento é registrado da seguinte forma: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Marcos 15, 37. João, o único, a princípio, dos apóstolos que estava ali, ele estava perto bastante para ouvir e ser o único a registrar o que foi dito, o que foi bradado por Jesus. É por isso que nenhum dos outros evangelhos fala sobre o está consumado, mas João fala. Por quê? Porque ele era uma testemunha ocular, ele estava perto, ele ouviu o brado. E o brado dizia: está consumado. Essa palavra grega, tetelestai, ela não aponta para um mero anúncio aqui no contexto para a morte iminente. Ou seja, eu vou morrer agora. Agora eu vou morrer, está consumado. Não. Aponta para a realização de uma tarefa necessária. Alguns historiadores dizem que quando no mundo antigo, do Oriente Próximo, antigo, quando um credor pagava a sua dívida, no documento que tinha a dívida paga, estava escrito: tetelestai, está consumado, está pago. Era comum que isso acontecesse. O termo aponta para uma dívida que foi quitada plenamente. Mas, no contexto teológico, em um contexto religioso, o está consumado significa que tudo que era necessário para levar o pecador novamente a Deus foi feito. Tudo. Nada deixado para trás. Nada para ser completado. Nada. Tudo o que era necessário para me aproximar de Deus e te aproximar de Deus para sempre está consumado. Está feito. Jesus fez. Os tipos, promessas e profecias do Antigo Testamento sobre o Cristo que morreria pelo seu povo foram consumados. Os sacrifícios e cerimoniais do sacerdócio foram consumados. A obediência perfeita do Messias foi consumada. A satisfação da justiça de Deus contra o pecado foi consumada. A vitória contra Satanás e sobre ele, o pecado e a morte, foi consumada. Está consumado, bradou o Senhor. Todas estas coisas Ele fez perfeitamente e as completou para sempre. E o texto diz que, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Irmãos, a palavra inspirada de Deus não usa esses termos em vão, nem à toa. A ideia é que o Senhor Jesus Cristo não lutou contra a morte. Ele estava morrendo voluntariamente, ele estava entregando a sua vida. Daí o termo usado aqui, perfeito, ele rendeu, ele entregou o seu, ele não lutou mais. Quando ele viu que tudo que tinha que ser feito para a salvação do seu povo, segundo a vontade de seu Pai, foi feito, então ele disse: está consumado, e rendeu o seu espírito, e não lutou mais, e se entregou. Isso condiz harmonicamente com o que o Senhor Jesus Cristo tinha dito antes. Ele disse assim em João 10: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a entrego, a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João 10, 17, 18. Ninguém tira a minha vida. Eu dou voluntariamente. Por isso o Pai me ama. Porque eu tenho tanta autoridade para dá-la, como para reavê-la. E então rendeu o seu espírito. Ele não estava lutando contra a morte. Ele estava se entregando em favor do seu povo. O que nós aprendemos aqui? Nesse texto tão solene, nessas palavras
inigualáveis, incomparáveis, jamais serão ditas novamente, jamais. Jamais foram ditas anteriormente, jamais serão ditas novamente. Está consumado. Irmãos, nós aprendemos que Cristo e a sua obra perfeita de redenção está completa a favor de nós, pecadores eleitos que cremos em seu nome. Nossas almas podem e devem descansar, irmãos, sobre a obra consumada de redenção do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Não precisamos temer se Satanás ou a lei procurarem nos condenar no último dia. Não precisamos mais temer, nem Satanás, nem a lei. Porque o Salvador que temos, tudo fez, pagou e consumou tudo o que era necessário para a nossa salvação. Nós podemos proclamar ousadamente, como Paulo fez: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Quem nos condenará? Se a obra está consumada, a obra da redenção, se nós estamos salvos naquele que fez todas as coisas necessárias por nós, quem pode nos condenar? Quando consideramos nossas obras imperfeitas, quando consideramos nossos pecados, certamente podemos sentir-nos envergonhados por causa dessas coisas. Mas quando consideramos a obra consumada de Cristo, quando olhamos para Cristo, então temos paz. Se cremos, estamos aperfeiçoados em Cristo Jesus, segundo o que Paulo diz em Colossenses 2:10. Irmãos, olhemos para Cristo, autor e consumador da nossa salvação. Olhe para Cristo. Por que é que você está tentando se salvar? Talvez você esteja aqui nesta manhã e você tem vivido a tentar salvar-se a si mesmo. E você tem visto que o que você recebe com isso é só culpa, é só vergonha. Por que você ainda está tentando se salvar? Você não percebe que você está carregando um fardo impossível de carregar? Você não percebe? Por que você está tentando se salvar? Deixe esse fardo pesado da autojustificação, de supostas boas obras. Pegue esse fardo, coloque aos pés da cruz. Deixe-os lá. Abandone-os lá. E abrace a Cristo, aquele que tudo fez para que você fosse salvo. Abandone essas coisas lá. Esse fardo pesado demais para carregar. Abrace Cristo. Somente Cristo. Só Ele. Você não precisa de mais nada, Pedro. Você e eu só precisamos de Cristo. Você se lembra, irmãos, vocês se lembram do evento narrado em Números 21? O povo tinha sido libertado do Egito e estava peregrinando para a terra prometida. Em certo momento, o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. E então Deus, como castigo, enviou serpentes no arraial de Israel e começaram a picar os homens e mulheres, eles começaram a morrer. O texto diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizesse subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Lembram-se do pão que o Senhor bondosamente fez vir do céu, o maná? Eles disseram: nós enjoamos desse pão vil.
Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que nos tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Agora veja, disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Números 21, 4, 9. Irmãos, eles apenas olhavam e foram sarados. Eles só tinham que fazer isso. Eles não tinham que cumprir a lei. Eles não tinham que fazer boas obras. Eles não tinham que vir aos domingos na igreja. Eles apenas tinham que olhar. E veja, meus irmãos, aqui um aviso antes de começarmos e continuarmos aqui. Isso não quer dizer que está errado você vir à igreja. Pelo contrário. A palavra de Deus diz que você tem que guardar o dia do Senhor, que você tem que estar na congregação dos justos, estar reunido com o seu povo. Mas se você acha que com isso você será salvo por isso, aí sim, você e eu estamos muito enganados. Essas coisas não podem te salvar. Você não é salvo por obras. Você tem que apenas olhar. Tanto é verdade que Jesus Cristo aplica este evento de números das serpentes a ele mesmo. Lá no capítulo 3 de João diz assim, Jesus diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Uma referência à cruz. Para que todo aquele que nele crê, todo aquele que para ele olhe com fé, tenha a vida eterna. José, basta olhar com fé para aquele que consumou todas as coisas. Basta olhar para Cristo com fé. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa salvação. Ele é tudo para nós. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Nós precisamos agora apenas olhar. Olhar com fé. Olhar. Olhe para aquele que fez tudo o que tinha que ser feito para te salvar. E descanse e confie nele. Pois ele foi, é e sempre será poderoso para salvar. Nós vamos caminhar um pouco mais agora. Versículo 31 e terminamos. Depois disso, tendo Jesus entregue o seu Espírito, tendo ele morrido, versículo 31, vamos ver juntos, aí terminamos por hoje, leiamos. Então, os judeus, para que no sábado rogaram os judeus, enquanto o Senhor Jesus Cristo entregava o seu Espírito, ficaram preocupados que o sábado se aproximava. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é morto numa sexta-feira, dia da Páscoa. Mas o dia santo, o dia que deveria ser guardado, está se aproximando. É o próximo dia, é o sábado. E aquele dia era muito importante, aquele dia. Por quê? Não só porque já era o sábado, já tinha sua importância. Os judeus guardavam o sábado. Lembra-se como nós devemos guardar o sábado cristão, que é o domingo? Então eles tinham a cumprir o mandamento, a guarda do sábado, certo? Só que aquele sábado era um dia muito grande. Por quê? Porque não só bastava ser o sábado, que deveria ser guardado, mas era o sábado da Páscoa. Era o sábado que vinha anteriormente à Páscoa.
que fazia parte ali da festa dos pães asmos, que era comemoração, uma só comemoração, Páscoa e pães asmos. Então era um sábado muito grande, era um dia muito importante. E eles ficaram preocupados em não tirarem os romanos os presos que haviam sido crucificados. Por quê? Irmãos, aqui é uma tensão entre os costumes dos romanos e a lei dos judeus. Os romanos costumavam deixar os corpos dos crucificados até que eles morressem ali por dias. Enquanto eles não morressem, os crucificados ficavam lá, porque Roma desejava, por mais tempo, mostrar o que acontecia às pessoas que se levantavam contra ela. Então era de interesse dos romanos permitir e deixar que aqueles crucificados ficassem ali até morrer. E nós sabemos, segundo os historiadores, que a morte pela crucificação poderia durar dias em alguns casos. 2, 3 dias. Ok? Mas havia uma maneira de apressar a morte, que era quebrando-se as pernas do crucificado. Essa era uma tortura que chamava-se crurifrágio, onde as pernas do crucificado eram esmagadas por uma marreta de ferro. E ela, como nós lembramos, nós vimos da crucificação, que a pessoa ficava sem ter como respirar, certo? Porque ficava muito tempo assim. Com as pernas ele conseguia fazer isso aqui, ó. Aí a cavidade do peito abria, aí ele conseguia. E voltava, certo? Mas com as pernas esmagadas, com os ossos quebrados, era impossível. Aí a asfixia vinha mais rápido e morria. Era a maneira de apressar a morte. Era um costume que os romanos tinham quando necessário. Mas eles não gostavam de apressar, não. Eles gostavam que ficasse ali o maior tempo possível, para mostrar o que acontecia quando alguém se levantava contra Roma. Só que do outro lado tinha a lei dos judeus. E a lei dizia que alguém que fosse pendurado no madeiro não poderia ficar de um dia para o outro, porque poderia contaminar a terra. Olha o que diz, eu vou ler para vocês a lei. Deuteronômio. Diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor Deus, teu Deus, te dá em herança. Deuteronômio 21, 22, 23. Lembra-se da lei? Porque é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lembra do que Paulo diz? Ele se fez, Jesus, maldição em nosso lugar. Mas não podia ficar porque era simbólico. A ideia de que a terra não poderia ser contaminada. Aquele homem era indigno até mesmo da terra, até de pisar nela. E o seu sangue do condenado, pendurado no madeiro, poderia compuscar a terra, sujar a terra, manchar a terra, contaminá-la. Então deveria ser tirado depois ali da noite, do dia, melhor que ele fora colocado no madeiro. À noite ele não deveria passar ali. Portanto, tem uma tensão aqui. Os romanos desejam prolongar o sofrimento até a morte e deixar por dias ali, se possível. Os judeus querem tirar logo, para que a lei não seja quebrada e cerimonialmente eles estejam puros, sem ninguém ali pendurado no dia de sábado. E o que nós aprendemos aqui? E por fim eu termino agora. É irônico ver como os judeus que foram a Pilatos e pediram para apressar a morte dos condenados, porque o dia de sábado é um dia muito importante, cerimonialmente. É irônico ver como os judeus, mesmo depois de terem armado uma trama para assassinar Jesus inocente, ainda estavam preocupados em guardar a lei cerimonial. Não é terrível, não é? Não é uma ironia terrível? Eles estão condenando um justo, fazendo mal a um justo, mataram um justo, e estão preocupados em não quebrar o sábado. Eles são como muitos hoje na igreja, esses homens. Não pense que eles estão longe de nós. Por favor, irmão, não se engane. Por favor. Por favor, não se engane. Eles são como muitos hoje no nosso meio. Esses comparecem regularmente à adoração pública no domingo. Participam regularmente da Santa Ceia. Mas isso é tudo. Eles não conhecem nada sobre o cristianismo experiencial, o cristianismo real, o cristianismo vivido, Cristo na vida deles.
eles não estão familiarizados com as Escrituras. Não conhecem, cristãos nominais, não conhecem as Escrituras, não têm prazer nenhum em lê-las. Quando leem, porque na igreja são obrigados. Eles não se separam do mundo. Eles não fazem nenhuma distinção entre crentes e incrédulos nos seus relacionamentos. Nenhuma oração sincera é encontrada em seus lábios. Só uma ladainha, uma repetição vã e vazia. Mas nenhuma oração sincera é encontrada nos seus lábios, porque não conhecem a comunhão privada com Deus em oração. Eles não oram em casa, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é isso. Eles dão pouco ou nenhum valor às doutrinas distintas do Evangelho. Eles parecem totalmente indiferentes sobre o que ouvem e escutam na pregação. E o que pode ser dito sobre essas pessoas? Elas, sem dúvida, são cristãos professos, elas foram batizadas, professaram sua fé, fazem parte do rol de membros de uma igreja local. Porém, não há nenhum coração, nem vida no cristianismo deles. Há apenas uma coisa a ser dita sobre essas pessoas, irmãos. Elas são cristãs formais, nominais. Mas a religião delas é uma casca. É uma mentira. Não se engane. Não se engane. As igrejas estão cheias de gente assim. Talvez hoje tenha aqui alguns assim. Se engane. Se engane. O que mais se encontra nas igrejas é cristianismo formal. Não se engane, se deixe enganar. O que mais se encontra nas igrejas hoje é uma religião de casca. É uma religião sem vida. É uma religião só de ritualismo. Só de domingo. Precisamos, então, vista essa realidade, nos examinar sinceramente. Pois não há, meus irmãos, maior praga a matar as almas e condená-las no inferno do que o formalismo religioso. Agora, mais do que nunca, nós devemos nos examinar e investigar nossa religião, para sabermos que tipo dessa religião, que tipo de religião ela é. E decidimos, meus irmãos, se nosso cristianismo é formal ou de coração. Nós cantamos o hino 51, e no início ele diz assim: a Cristo adorai, Cordeiro vencedor, ouvi das hostes celestiais, dos anjos o louvor. Agora veja, eleva a tua voz e entoa coração, louvando aquele que morreu e deu-te a salvação. O hinólogo chama o coração a louvar a Deus. E no formalismo, não existe coração. Devemos considerar o que o apóstolo disse a esse respeito. Olha o que ele disse. Porque não é judeu, ou seja, não é povo de Deus, quem é o apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne, o participar do estar incluído no rol de membros da igreja. Não, isso não é circuncisão verdadeira. Porém, verdadeiro povo de Deus é aquele que é interiormente. E circuncisão não é ter o seu nome no rol de membros de uma igreja. É também, mas é muito mais do que isso. É ser crente de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não está preocupado com o louvor de homens, mas com o louvor que vem de Deus. Romanos 2, 28, 29. E eu termino citando um teólogo. Ele disse assim, abre aspas, o coração é a base da verdadeira religião. E o verdadeiro cristão é cristão do coração. O coração é a verdadeira base para toda religião. Não há religioso, não há cristão sem coração. Não há culto aceito por Deus se não for de coração. E o verdadeiro cristão é o que é? No coração. E lembre-se, irmãos, Deus é aquele que sonda o coração. Ninguém vê o coração. Lembra-se do que Samuel disse ao pai de Davi?
O homem vê a aparência, o Senhor, porém, o coração. Não há adoração, não há vida cristã verdadeira sem coração, sem o coração pertencer a Cristo. E a pergunta que eu termino, com a qual eu termino, é esta: quem você é, meu irmão? Quem você é? Quem que você é? Você é um cristão formal ou um cristão de coração? Quem é você? Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.